Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math. Eu sou Marcel Giraldini, o Chief Growth da Math Group. E hoje a gente vai... Ah, não, peraí. Acho que não tem eu que introduzir isso aqui hoje, não. Toca daí, Fabiana Amaral. Oi, pessoal. Hoje mudamos aqui, tivemos uma dança das cadeiras, né? Hoje o Marcel está no lugar, junto com mais outra companhia brilhante aqui, no lugar de entrevistado. Como vai ser isso hoje, Cássio? Oi, Fabio e Marcel, bom estar aqui com vocês. Vamos fazer um pouco diferente esse papo aqui, porque a gente tem o Bruno Prolo, que é o nosso diretor de consultoria aqui da Math, e o Bruno vai trazer alguns erros comuns aí em automação. Mas, Fabio, não sei se a gente deve ir direto para os erros, ou se seria legal a gente começar pela explicação do que é automação, né? Então, Bruno, seja bem-vindo, obrigado por participar aqui com a gente. E vamos lá, vamos já falar de automação aqui como um todo. E aí, pessoal, estou eu aqui novamente, sempre um prazer bater esse papo com vocês. Puxa, você falou de erros, né? Eu acho que assim, ao mesmo tempo que são tantos, é por isso que a gente está aqui, por isso que esse é um dos pilares do porquê que a MEF existe, então acho que a gente vai ter uma conversa boa. A automação de marketing, acho que a gente pode resumir, eu gosto de resumir com 3 grandes pilares que sustentam a automação, que é relacionamento, personalização e escala, seja com lead ou cliente, né? Então, é o que nos permite individualizar a comunicação, se conectando aí com os contatos, leads, clientes, no momento da sua jornada, seja uma jornada de consideração, jornada de compra, ou também com ações de engajamento. Acho que assim, na perspectiva da empresa que está trabalhando com automação de marketing, ela te ajuda a chegar nesses micromomentos, né, e conectar aí com essas bases de contatos para atingir os seus objetivos e conseguir ser mais eficiente operacionalmente, né, que a gente consiga escalar as ações do marketing e se dedicar à estratégia, mais à estratégia do que ao operacional. E para o cliente, cara, ele só não quer receber uma chuva de comunicações falando a mesma coisa. Ele quer ser acionado no canal de preferência dele, porque é lá onde ele está acostumado a consumir informações. Eu não quero ser chamado de first name, quando na verdade meu nome é Bruno, né? Aquelas personalizações mal feitas. Isso são coisas que mancham ali canal, mancham a reputação. O cliente ele só quer ter essa comunicação fluida e ter uma boa experiência de conversa com a empresa, né? No final do dia é isso. Então a gente tem todos esses desafios e a boa notícia é que hoje a gente tem plataformas super avançadas aí com cada vez mais meios de trazer essa comunicação efetiva em escala. E o trabalho por trás que existe, ele é grande, né? Então a gente precisa configurar ela corretamente, ter planejamento, a gente vai falar bastante desses pontos aí hoje, tirar o melhor das capacidades da ferramenta, para não ficar aquela tal daquela Ferrari parada lá que ninguém consegue mexer, né? E manter num processo de melhoria contínua aí sempre, como a gente já fala bastante aqui, acho que em todas as edições de podcast, mas acompanhando os indicadores, porque a régua, aquela automação, essa comunicação com o meu cliente final, não pode ficar lá parada, né? Então eu preciso otimizar, preciso evoluir, preciso olhar para os números. Para mim, acho que automação, bem resumidamente, é mais ou menos por aí. Só para tentar trazer uma pontuação assim, importante do que o Bruno falou, né? Assim, automação de marketing é se relacionar, né? Então tem a ver com relacionamento, com o seu público de forma personalizada e escalável. E aí, quando a gente está falando de personalizada e escalável, as duas coisas são importantes. Porque muitas vezes também a pessoa olha para o outro lado. Não, automatização de marketing, eu vou comprar um produto ali que eu já achei que vai ficar fazendo postagem na rede social. Isso não é nada personalizado. Então, não é porque existe algo automático que você está fazendo o conceito de automação de marketing. E nem toda automação de marketing, né? Vamos agora para o outro lado, é para nutrição de lead. Então, se você pode estar falando já com aquele seu cliente atual, você não está nutrindo um lead para ele. Nutrição de lead é quando a gente usa as ferramentas de automação de marketing para conseguir manter uma comunicação ativa durante o processo de compra, para na hora da compra, né, o cliente está mais propenso a comprar de você, o seu cliente, o consumidor, dependendo se é B2B ou B2C. Mas, quando a gente está falando muito de automação, eu acho que tem duas coisas que acabam, que as pessoas colocam nessas duas caixinhas de vez em quando. Ou é qualquer robô, qualquer coisa que execute uma ação de forma automatizada, não é, porque ela precisa estar personalizada, ou é só nutrição. Não, nutrição é só uma das mais famosas, mas qualquer comunicação e relacionamento que você faça de forma personalizada e escalar é automação de marketing.
Só para a gente... Então, é desse tipo de produto que a gente vai estar conversando aqui hoje. Bacana. Então vamos lá, vamos aqui elencar alguns erros, né? No final a gente conta quantos terão sido. E eu vou fazer o seguinte, Fabi, eu trago alguns, você traz outros e assim a gente vai tocando, pode ser? Maravilha, vamos que vamos. Vamos lá, então, o primeiro erro aqui que a gente esboçou, tá? Para trazer aqui para o bate-papo. Começar automação sem um plano. O que tem de grave nisso, hein? Eu vou puxar um ponto aqui, acho que depois o Marcel pode me complementar. Mas quando as empresas elas decidem por automatizar seus processos e encontram aí na automação de marketing um meio para fazer isso, elas esquecem que, e elas precisam entender que elas vão precisar mudar o seu mindset. Porque você está executando um processo que ele é mais manual, que você tem uma estrutura na sua empresa com algumas áreas e existem umas certas dependências, então tem o fulaninho ali que ele faz a extração das bases, tem o fulaninho que faz o disparo das campanhas, e tem o outro que reza para conseguir algum indicador, porque ele não tem uma ferramenta muito profissional ali que consiga trazer isso para ele. Então, assim como todo e qualquer projeto, a gente vê muito isso acontecer. Se você não se dedicar a estruturar isso, encarar isso como de fato, um planejamento de migração ali, de migração não só de campanha, de ferramenta, mas também de mindset, e não trazer isso para uma linha do tempo, e entender que você vai ter diversas etapas, entender que tecnologia é parte, né? Ela é meio, ela não é fim, né? Você tem ali uma ferramenta que ela vem com uma configuração muito básica, existe uma série de processos que você precisa executar para conseguir trabalhar com essa ferramenta. Então, sem estratégia, a gente não consegue ser outro lado. Então, acho que para mim esse é um ponto bem importante aí. Eu adorei a migração de mindset. Eu acho que tem uma nova etapa nos projetos para a gente colocar a partir de agora, que é a migração de mindset. Eu concordo 100% com o Prolo. Acho que eu brinco que eu faço uma pesquisa desde 2014, quando a gente começou a dar a aula de inbound, que depois migrou para essa aula de canais próprios e automação de marketing, mas que, né, ela vem, né, numa pegada olhando o canal próprio, olhando a automação, desde lá. E a gente faz a pergunta o que é a sua preocupação? E aí, no Data Marcel, né, das aulas, a gente viu que a preocupação com estratégia de automação, ela saiu de quinta prioridade em 2014, para a primeira prioridade em 2022. Quer dizer, o pessoal, não, eu quis estratégia, o que fazer? Qual o próximo passo? Como é que eu chego lá? E aí tinha um outro problema que eu coloco na estratégia. Eu comecei a fazer a pergunta onde é que é lá? Não, eu quero chegar lá, tá? O que é lá? O que é o teu mundo ideal? Porque também, né, tem a síndrome da Alice do País das Maravilhas, né? Que todo mundo já viu esse slide de algum professor fazendo, que né, a Alice pergunta pro gato, né? Que aparece lá, para onde eu tenho que ir? Aí ele fala, mas onde você quer ir? Ela, não sei. Então pode pegar qualquer caminho. Então tem um pouco também acho que o primeiro grande erro de começar sem um plano o que é o lá, para onde eu quero ir, e depois conseguir se entender que você precisa de uma estratégia que, ao começar pequeno, você vai ter um pouco de interface humana, novas atividades humanas para aquilo conseguir atuar, mas que são necessárias, porque senão você vai atropelar a tua própria comunicação. E aí, ir crescendo de forma consistente para conseguir integrar tudo isso, mas tudo que está acontecendo tem que estar sendo organizado por debaixo dessa plataforma de automação, de alguma forma, mesmo que seja só na concepção das listas, para que você não canibalize a comunicação com o seu próprio cliente. Então, tem um quê de, quando a gente vê as empresas começando sem plano, ou só coloquei no ar e eu não sei o que fazer com isso, ou depois tem uma coisa que ela se canibaliza porque as coisas param de se conversar, e aí você só tem uma ferramenta que faz comunicação não personalizada e comunicação que canibaliza a promoção com uma velocidade e com uma potência maior do que você tinha antes. Eu vejo essas duas coisas acontecer bastante quando não se... Olha, é ali que a gente quer estar, a gente está aqui hoje, e é assim que a gente vai fazer para chegar lá. Maravilha. Um ponto que eu queria que vocês contassem também, que a gente sabe que é uma zona bem, bem perigosa ali, é conteúdo irrelevante. Qual é o impacto disso e quais são os possíveis problemas que isso pode ocasionar quando a gente está falando de marketing automation?
Fabi, pensa o seguinte, você vai criar conteúdo, né? Por que você vai criar conteúdo? Porque se você está automatizando uma comunicação, essa comunicação é feita através de uma peça de conteúdo. Seja um texto, um vídeo, um podcast, o que for, certo? Aí você consegue a atenção na primeira vez daquele cliente. Ele entrou ele acessou o teu blog, assinou e aí aceita o e-mail e tu manda o e-mail. A automação mais básica de todas. E aí teu e-mail não tem nenhum interesse. Você fala de você, sabe? Você não fala do problema, tu não faz ajuda, teu conteúdo não serve para nada. Eu brinco em sala de aula que o conteúdo tem que ser o espinafre do Popeye, sabe? Então lá tá o consumidor querendo resolver um problema e não sabendo. Aí ele pega o seu conteúdo que foi o espinafre do Popeye, ele abre, come o espinafre e agora ele sabe como resolver ou como dar o próximo passo para resolver o conteúdo. Resolver o problema. Se você entregar uma peça de conteúdo genérica, chata, assim, não serviu para nada. Aí você só vai ver as taxas lá ruim. Eu não sei, assim, o Pro está mais no dia a dia, que ele consegue olhar, falar um pouco até das estratégias em que o conteúdo é usado como ferramenta de performance. Mas eu não consigo ver, em algum momento, o conteúdo não ser útil, ele poder ajudar o consumidor em alguma coisa. O que você acha, Pro? Eu queria trazer um outro ponto até, porque eu acho que é o conteúdo em seus diversos pontos da jornada. E cada tipo de conteúdo tem o seu propósito, né? Então, tem algumas pegadinhas que a gente cai também, né? Porque, poxa, essa minha campanha ela não está performando, né? Eu não estou conseguindo trazer leads. Você já está lá no final do funil, mas quando você começa a quebrar e ir subindo, você vai ver que você pode ter algum problema no conteúdo da sua landing page, né? Então tem uma peça, existe um trabalho de copy, existe um trabalho de diagramação, de performance por trás, e aí você vai subindo, né? O que originou as pessoas a chegarem nessa peça de comunicação? A gente teve um e-mail marketing. Ok, o e-mail marketing tem também todas as suas técnicas de posicionar o CTA no lugar correto, trazer esse conteúdo relevante para realmente trazer esse cara para a jornada. E aí, subindo um pouco mais, a gente tem o assunto, por exemplo, do e-mail marketing, que é quem traz ali o cliente para aquele tom de conversa, para aquele tom de voz. Você pode ter problemas de conteúdo em várias dessas etapas, então você precisa quebrar essas análises nos pequenos indicadores que a gente tem nesse momento para, de fato, entender onde é que está o problema, porque o problema ele pode estar no conteúdo do assunto. Então, no final das contas, não está gerando mais conversões porque eu não estou conseguindo chamar atenção o suficiente ou trazendo um tom de conversa adequado no assunto que não está tendo relação com a minha empresa. E aí, puxa, se você vai ver, não, mas a minha taxa de abertura, ela está adequada, ela está interessante, aí, com base no histórico da minha empresa, com base em indicadores de mercado, aí você vai ver que o problema pode estar no conteúdo do e-mail, né? Então, eu acho que para a gente conseguir entender aonde que a gente pode estar errando também com relação ao nosso conteúdo, a gente tem que olhar o indicador certo. Legal, vamos então aqui para o terceiro grande erro em automação, que é a falha na integração da tecnologia. Esse é um problema que acontece nesses casos, hein? Olha, esse aí, eu vou te contar que eu acho que é um dos grandes gargalos, e quando eu falo em integração de tecnologia, eu estou falando tanto o time de TI ali, quanto o time de dados, né? E quanto o devido cuidado a um momento que é muito sensível, porque a ferramenta por trás das contas, ela não funciona sem os dados, ela não funciona sem dados devidamente estruturados e acionáveis. Então, quando a gente, e puxando também para a falta de planejamento, quando a gente não coloca, de fato, essa integração de tecnologia dentro do planejamento e considera isso para a nossa campanha, afinal, a gente pode acabar se frustrando ali com campanhas que a gente não consegue ter resultados, com dados desestruturados, dados sem qualidade, né? Eu não posso acabar não tendo as informações que eu precisaria para acionar. Poxa, imagina, eu vou lá e eu faço um trabalho estou aqui criando uma nova solução, estou implantando uma solução de automação de marketing, e aí quando eu vou pensar na parte de integração, já é tarde demais e eu vou ver meus dados estão todos bagunçados, eu não tenho os e-mails corretamente, eu tenho e-mails com @hotmail.c, sem ser.com, então você começa a entrar num nível de discussões ali que você já deveria ter resolvido antes. E tem a qualidade que você colocou, né, Prolo? Mas eu vou pedir para você usar outro exemplo. Isso aqui eu não vou nem responder, eu só quero que tu fale. Porque tem aquele outro lado também, que é o cara não integrar o que precisa estar integrado, né? Você pega, por exemplo, vou trazer um case aqui. A pessoa está comprando, né, você tem um canal de atendimento também de call center. E aí,
a pessoa às vezes já é um consumidor da marca, e ela acessou o site, e ela está numa lista do call center ligar com alguma coisa, só que na hora que ela acessou, ela foi para uma outra promoção, ou ela já recebeu um nível de desconto diferente que o call center tem na mão. E aí, na hora que o call center vai ligar, o call center oferece algo que não faz sentido. Eu garanto aqui que ninguém nunca aconteceu isso, de estar, sei lá, na hora de comprar telefonia, na hora de comprar internet, na hora de comprar qualquer coisa, que você tem o digital e call center ao mesmo tempo, e aí você está falando com uma pessoa que não tem acesso a uma promoção que você tem agora no teu app, sabe? Isso é horrível para o consumidor. Você tem mais... É muito mais pela... Às vezes até nem integração, né? Eu falei velocidade, do cara já está numa campanha num canal e não está no outro, mas isso não é nem velocidade, é falta de integração mesmo, né, Pro? E aí o que é curioso também é que a gente pode acabar lidando com essas dificuldades de conseguir trazer ali os dados corretos ou as integrações que a gente precisa para as nossas campanhas. E às vezes a gente já está olhando e, puxa, eu vi aqui no mercado que agora a gente tem... o que são essas ferramentas de real-time personalization? Eu quero usar isso, mas, cara, você não está fazendo nem o básico de conseguir ter as informações num tempo adequado. E você já está pensando em ativar o seu cliente em tempo real. Então, volta para o planejamento, né? Se a gente não coloca isso desde o início e não mapeia direitinho, tá bom, mas quais são os sistemas? Qual que é um exercício que é bacana que a gente faz aqui na MEF? A gente pode chamar aí de cliente oculto, de dado oculto, de contato oculto. A gente olha qual que é o fluxo deste contato dentro da sua organização, desde que ele é lead, né? Como que ele chega, com que sistemas ele se conecta, aonde que os dados são armazenados dele, que rastros comportamentais eu tenho dele, e aí já é uma boa dica para por onde começar a mapear quais as tecnologias a gente precisa se integrar ali à nossa automação. Fazendo isso, eu acho que a gente vai ter um início de projeto muito mais saudável. Prolo, uma coisa que você passou rapidamente ali na introdução, né, é essa parte de que o marketing automation não é uma coisa que simplesmente você vai lá, coloca e depois esquece, né? Esse, inclusive, é uma das escorregadas que as pessoas não devem cometer. Como que funciona isso? Isso aí é aquele velho dilema que as pessoas acham que essas ferramentas de automação de marketing, por ser um produto, um SaaS, um software as a service, elas são plug and play. Então, eu vou lá, eu contrato a ferramenta e eu já acho que ela já vai sair conseguindo fazer os disparos de e-mails, que eu já vou conseguir, trabalhar nas minhas campanhas, mas a grande questão é que essas ferramentas, elas trazem uma pré-configuração, porém, se você não faz todo o dever de casa, que é ter os seus dados prontos, ter a sua estratégia definida, você chega nessas ferramentas e não sabe nem por onde começar, e aí você começa. Imagina que, tá bom, então, agora eu estou com a minha ferramenta provisionada aqui, já vou sair disparando meus e-mails em cima de uma base que eu subi, você já não fez nem a integração. E aí o que vai acontecer é que você provavelmente vai ter os seus e-mails caindo em spam, né? Então, tem todo esse trabalho de fazer o aquecimento desses e-mails para que os provedores lá entendam, poxa, tá, entendi, agora tem esse IP novo aqui, em cima desse domínio, e ele está recebendo essas comunicações. Então, se você sugere que a ferramenta é simplesmente algo já configurado e que ela vai trabalhar sozinha, eu lembro de uma outra, Fabi, acho que você vai lembrar dessa também, que a gente trabalhava com uma solução que era o Watson Campaign Automation, da IBM. Hoje em dia ele tem outro nome, mudou de grupo empresarial. E aí um cliente nosso, enfim, estava impressionado ali com a quantidade de configurações que precisava fazer e enfim, de sustentação ali, de desenvolvimento das réguas, tudo mais. Mas por que ele tem que fazer tudo isso? Ele não é o Watson? Ele não sabe de tudo? Ele não é inteligência artificial? E, poxa, gente, né? Acho que... Diz aí, Marcelo, a gente já... Não, mas passou assim, muito por essas. Isso é muitas vezes só para levantar, né? O cara já achava que não estava, configurou o produto, está funcionando. Mas, assim, eu acho que a gente tem que encarar o produto também, né, como uma coisa que ele não é, ele é um produto, mas ele é um canal no final do dia. É um canal de comunicação. E aí eu vou vir para a máxima de que se você vai ter um canal próprio, você tem que conseguir ter a mensuração boa desse canal próprio. Se você não tiver a mensuração boa do canal próprio, nem tenha. Agora, se você está mensurando o seu canal próprio, eu espero que você esteja melhorando ele.
Se você não estiver melhorando, se você não estiver olhando... o Pro deu exemplo de e-mail, eu vou dar outro exemplo do outro lado, do SMS. Não, tem ali, eu mando os SMS. Tá, mas como é que tá o teu SMS? As pessoas estão recebendo? As pessoas estão acessando depois? Então, tá bom. Tem certeza? Essa régua inteira está funcionando? Está funcionando bem? Não poderia estar melhor? Se você não estiver tentando ser 1% melhor a cada dia, vai ter alguém que esteja no digital. Então, se você não estiver fazendo, nem mede. Só que se você não for medir, é melhor nem fazer. Então, para não olhar para qualquer canal digital, para qualquer canal automatizado que você tenha, de tempos em tempos, de preferência semanalmente, tá? Mas de tempos em tempos, e pensar em como é que eu melhoro o que eu já tenho, é melhor nem ter. Porque senão você vai ter alguma coisa que vai parar de funcionar, daqui a pouco está datado, daqui a pouco as pessoas já estão te colocando em spam e você nem sabe. E isso vai queimar o todo. Então, eu acho que o configurar e esquecer, como a Fabi colocou, pode estar dos dois lados, tanto do só o produto, e aí o cara nem, né? Pô, mas eu tenho que fazer tudo isso? Aí eu faço tudo isso, agora não preciso mais olhar, né? Então já fiz ali. Já configurei as réguas, já tem os triggers ali acionáveis todos funcionando, os triggers, os gatilhos de comunicação, né? Todos funcionando, não preciso mais olhar. Não, e se o comportamento do consumidor mudar? O teu gatilho deixou de ser útil. Então, não pode esquecer em nenhum dos dois pontos, nem na hora de configurar direito, nem na hora de continuar medindo para ver o que está acontecendo e melhorando o tempo inteiro. Então falamos aqui dos principais erros até agora, foram 4, hein? Começar sem um plano, criar conteúdo irrelevante, falhar na hora de fazer a integração de tecnologia e o hábito de configurar e esquecer, achando que é um plug and play, como o Prolo disse, né? Vamos para o 5º aqui. Vocês falaram já um pouco de medição, né? Mas e quando se falha no hábito de testar? Como é que isso impacta nas empresas? Eu acho que assim, olha, a gente precisa assumir que por mais que a gente faça um trabalho de entrevistas, um trabalho de concepção de persona, de entender quem é o meu cliente, de entender a jornada dele, a gente precisa assumir que a jornada do consumidor ela muda a todo momento, né? Bom, tá aí pandemia e pós-pandemia, que não me deixa mentir. Então, se você simplesmente assumir verdades antigas e preconceitos, né, de como que essa comunicação, essa jornada do meu cliente, ela acontece, você vai continuar executando as mesmas réguas para o passado, né, para um momento de jornada que mudou. Então, aí isso tem muita relação também com o que a gente falou de configurar a ferramenta e esquecer depois. Você precisa se manter ativamente olhando para essa ferramenta, olhando para essa jornada e usando o melhor que as ferramentas têm hoje em dia, né? Essa capacidade de inteligência artificial com teste AB, né, com técnicas de CRO para você conseguir ver aonde que está o problema, né? É um assunto, é um e-mail, ou não, é uma jornada, é algo maior do que isso, é um canal que não tá sendo adequado. Então, não basta você ter um time ali sustentando toda essa operação, essa nova operação de automação de marketing, se você também não tem um time olhando proativamente para o que está acontecendo nessa jornada e buscando caminhos que gerem mais conversão. Para mim, eu tenho uma relação direta e muito forte aí com o CRO. Eu concordo 1.000.000%. Cássio, me acompanha aqui numa linha de raciocínio, a ver se você concorda comigo. Você vai começar uma operação nova de automação, certo? Aí tu vai fazer, como um cara que conhece muito de conteúdo, tu vai montar o conteúdo baseado no histórico, nas pessoas que você entrevistou, né? Na hora que você for colocar esse conteúdo na rua, para ver como é que as pessoas vão reagir àquele conteúdo chegando, sei lá, no WhatsApp delas, você pode ter planejado algo perfeito, mas você só vai conseguir entender se aquilo vai funcionar ou não na hora que você mandar o primeiro WhatsApp, ou ter alguma forma de testar que aquele copy, aquele conteúdo foi bem feito antes da pessoa realmente ter impacto com ele. Não, eu acho que a forma é você fazer amostras, né? O que eu já vi empresas fazendo é você coloca só a ponta do pé na água, né? Mas chega onde você está falando, de qualquer jeito, Marcel. Sim, você testou. Planejado muitas vezes é diferente da vida real, né? E aí, você viu que você falou assim, como é que eu faço uma amostra? Tem gente que pega o marketing, e aí lembra que a gente falou marketing, da automação de marketing ali na frente, você fala assim, o que é? Eu estou fazendo personalização em escala. Aí você pega algo que vai escalar, que vai escalar não na ordem que você quer, na ordem que o cliente te acionar, e não testa. E aí, assim, não testa a reação do cliente. Então, você tem que fazer exatamente isso. Mesma coisa que você falar, vou pegar então uma amostra
do público para testar essa mensagem, vou pegar uma amostra do meu público para testar essa régua, ou para testar esse canal, ou para testar essa... Se você não testar, na hora que você der play na régua para toda a tua base, aquilo pode crescer devagar, ou de repente pode ter uma campanha publicitária que, pegou na veia, e de repente você vai ter uma cobertura de 80% do teu público do dia para a noite, numa régua que você não testou. Não estou nem falando que tecnicamente ela não funcione bem, talvez ela funcione muito bem tecnicamente, mas o impacto daquele conteúdo, naquele canal, daquele jeito, você não testou no quente, né? Não foi para o público. E aí, se a reação dele vai ser te gostar ou achar você intrusivo, você ainda não sabe. Então, eu acho que de vez em quando o pessoal minimiza isso, porque o teste para CRO, assim, não tem nem o que falar. Se não testar, tu não tem CRO. Acho que aí, como o Prono trouxe, não tem muito jeito. Né? CRO, Content Rate Optimization, a gente tem 3 capítulos de podcast que a gente já fala sobre isso, tá, gente? Agora, falando, de vez em quando até o testar o básico não é tão feito. Vocês concordam comigo, Cássio, Fabi? Marcel, acho só importante fazer a correção do CRO, Conversion Rate Optimization. Conversion Rate Optimization, olha só, tive quebra mental forte aqui agora. Mas também é content, né? Mas também é content, pode ser content. Misturamos tudo aqui, mas tá tudo certo. Não, é Conversion Rate Optimization, uma quebra mental. Maravilha, mas é bem por aí mesmo, acho que, assim, tem que testar, e até porque, como o Marcel falou, né, a gente está falando de uma coisa em escala, e quando a gente fala em escala, são muitos milhares de e-mails, ou mensagens, ou SMS, enfim, disparados ali, é uma questão de segundos, então, é muito importante você ter esse controle do que você está testando, qual é a base, garantir toda essa configuração correta, para você não impactar pessoas que não deveriam ser impactadas com aquela mensagem, enfim, ou para você garantir aí a estrutura, a boa estrutura do seu teste, né? E agora, já que a gente está falando de medir e testar, né, o próximo ponto, acho que é legal a gente falar aí como que as pessoas podem definir as métricas para não cair na armadilha de ter métricas erradas. Eu acho até que isso, até comentei um pouquinho no início, né, que se você não olhar, enfim, para o momento correto, para onde que está o problema, e aí a grande beleza de saber, de fato, quais indicadores eu devo usar em qual momento da jornada, né, porque senão você acaba tendo conclusões precipitadas, achando que você está com um e-mail marketing ali que a peça não está funcionando, que o conteúdo não está bom, mas quando no final das contas o cliente não está abrindo o seu e-mail, né? Então o problema ele pode estar ali no assunto do e-mail, e aí você tem que olhar para a taxa de abertura. Então se você toma uma decisão olhando lá para o final do funil e não observando de fato e não fatiando esse problema nas pequenas etapas, né, em toda etapa desde uma etapa de consideração, como é que eu meço entradas, aí falando não só de automação de marketing, mas como é que eu meço a entrada desses meus leads no meu ambiente, na minha mídia própria, até o momento que beleza, agora eu estou com ele na minha base, eu estou fazendo um aquecimento desse lead, ou estou em alguma estratégia aqui de relacionamento. Então, acho que precisa olhar para esses indicadores básicos que a gente tem, taxa de abertura, taxa de clique, taxa de conversão, e olhar eles no momento correto da jornada para a gente, de fato, entender onde é que está o problema. Precisa escovar ali, precisa entrar no detalhe, e a gente não está falando de nenhuma ciência de foguete, são indicadores que todas as ferramentas hoje entregam com uma grande facilidade, né? E aí a gente tem também canais diferentes que têm performances diferentes. Então, se eu estou buscando algum canal que eu preciso, enfim, me conectar melhor com esse meu cliente, poxa, aonde que meu cliente está? Beleza, aí a gente vai para esse canal e em cima desse canal a gente segue trabalhando nos indicadores, mas é muito importante, porque senão a gente acaba, se eu por exemplo, configurei uma ferramenta de automação de marketing e eu estou com alguma hipótese ali que meus clientes eles não estão interagindo, mas você pode estar com um problema no aquecimento do seu IP, ou seja, você nem está entregando a mensagem. Aí, para onde é que você olha? Você tem que olhar para a taxa de entrega, né? Então, tem esse contexto aí que você tem que olhar para os indicadores a depender do momento da jornada. Gente, eu realmente acho que como a gente está falando de um produto tão holístico, né, quanto é a automação de marketing, porque a gente está falando de algo que ele tem uma função totalmente operacional, que é entregar uma mensagem, ele tem uma função bastante tática, que é conduzir um cliente, um consumidor, um prospect, quer dizer, um ser humano
do ponto A ao ponto B, a partir de informação, e tem uma visão totalmente estratégica. Pode ser evitar o churn, pode ser aumentar a venda, pode ser conseguir mais cadastros. Então, assim, você consegue olhar ele nos 3 grandes horizontes relativamente fácil. Qual que eu entendo como problema? É você não entender, ficar olhando muito para uma única meta que não diz nada. E a gente percebe muito isso, assim, a Fabi gosta de trazer um exemplo, né, do cliente que ela já atendia uma vez, que não faz mais isso, né, que quando a gente chegou, a meta era, olha, eu mando, sei lá, quantos mil e-mails por dia, mandar e-mail por dia, tá? E assim, essa era a meta, por quê? Porque era a meta que existia quando estava gente fazendo na mão, as malas diretas, usando, sei lá, o Outlook, enviador a cada 10 mil, não, então... Acho que tem 2 problemas, né? Primeiro, que se você olhar uma métrica muito, muito simples, ela causa paralisia. Tu acha que está fazendo alguma coisa, não faz nada. E olhar só muito estratégico pode te dar um time frame muito distante para você tomar uma atitude. Então, assim, eu estou fazendo aqui toda uma ação para automatizar meu processo de relacionamento com o meu atual consumidor, para, ao final deste processo, a gente ter capacidade de conseguir reduzir o churn. Pronto. Olha que legal. Então, eu vou olhar churn. Só que o meu churn, como é que eu meço? Eu meço ele trimestralmente. Então, eu vou olhar uma vez por trimestre. Tá? O que estiver acontecendo no final, do trimestre para trás, inexiste. Sabe? Porque você vai demorar 3 meses para conseguir ter informação para ver, não, se ter uma informação antecipada. E aí pode ser até a mais simples, a minha informação está chegando, sabe? E aí vamos para o básico. Se a informação está chegando, a pessoa está abrindo o e-mail, meu IP está aquecido, eu não estou usando e-mail, eu estou usando mensagem via app. Toda a minha base tem o app instalado. Então, o ter foco nas métricas erradas, muitas vezes olhar só para a métrica certa, só que só para uma métrica certa. Sabe, num horizonte que, poxa, esse horizonte super aqui. Não, as pessoas não baixaram meu app, eu não tô. Você está olhando, só se consegue se comunicar com elas via app. Aí você está se comunicando com todo mundo. A comunicação efetiva, eu não sei, porque eu precisava de um horizonte maior. Então, eu acho que a coisa da métrica, tem óbvio, de pura vaidade, sabe? Eu tô conseguindo com muito like. Putz, ok, isso é pura vaidade. Não deveria nem estar olhando para like. Mas no outro prisma, tu pode estar olhando para algumas métricas que fazem algum sentido num horizonte operacional, num horizonte tático, num horizonte estratégico, mas todas elas têm que ser olhadas. Cada uma com uma rotina diferente, cada uma por um público diferente. Acho que, não sei se eu consegui responder ou se eu piorei, Bruno, me ajuda aí. Não, eu acho até um ponto importante também é que a gente pode ir descobrindo indicadores novos nesse processo, né? Porque a gente, ao explorar, e no final das contas o problema pode ser o churn, mas ao explorar e a gente indo para trás, cada vez mais para trás, vai vendo que taxa de clique está ok, taxa de abertura ok, taxa de entrega está ok, a gente pode ter um problema de qualidade de dados, porque existe uma integração por trás ali que ela não está sendo eficiente, que ela não está trazendo, por exemplo, alguma informação importante para ser acionada esse meu cliente. Ou não, ou o problema está na pessoa que cadastra o telefone dentro do meu CRM e ela não está colocando o telefone corretamente ou está colocando uma máscara ali, 99999. Então, nesse processo de descobrir onde é que está o problema, você pode acabar construindo um novo indicador e que ele, obviamente, não está nem perto de ser estratégico, mas ele é super importante para conseguir, no final das contas, ter o meu churn, que é contato de telefone válido. Isso pode virar um indicador. Ele é um indicador onde, operacionalmente, a gente precisa ir acompanhando e aí a gente chega nos níveis que são saudáveis para a nossa estratégia. Sei lá, 95% de contatos com telefone válido já é importante para eu conseguir atingir o público que eu preciso. Então, esse processo de exploração contínua ali é importante para a gente ir, inclusive, criando novos indicadores e KPIs. Já que o Marcel começou o programa de hoje avacalhando os papéis aqui, eu vou dar sequência a isso, viu, Marcel? Vamos avacalhar de vez, porque o meu papel aqui é ser um inspetor do podcast, né? Eu fico aqui botando ordem, quem vai falar do quê? Só que eu vou voltar num ponto aqui, eu devia ter trazido esse problema um pouco mais atrás, quando a gente falou aqui de conteúdo irrelevante, que é um erro de não priorizar o copy, né? Então, voltando um pouquinho ali em conteúdo, também é um problema quando não se prioriza o copy? Vamos lá, você está entregando mensagem de conteúdo.
né? No final do dia, o que a automação de marketing faz é você entregar mensagem. Se você não priorizar, você está tentando mover a pessoa, né, de quem com quem você está se comunicando, do ponto A ao ponto B. Ou para melhorar a satisfação, ou para vender, ou para criar um posicionamento na cabeça dela, normalmente para vender. Vamos falar a verdade aqui, que boa parte dos processos é para vender. Quem é a pessoa? Como é que você vai conseguir convencer uma peça de conteúdo, seja um áudio, seja um vídeo, seja um texto? Você tem que usar técnica de copy, ou agora os famosos gatilhos mentais, para conseguir te ajudar em convencimento. Se você simplesmente escrever um conteúdo que tecnicamente está correto, mas que é uma tese de doutorado, que não vai conseguir dar nenhum gatilho na cabeça daquela pessoa que está lendo aquilo ali, ou que está ouvindo aquele conteúdo, para ela se movimentar do estado que ela está para o estado que você deseja, você está contando com a sua sorte. Então, assim, não priorizar a copy, me parece que você está aumentando a tua capacidade de contar com a sorte, e não de executar trabalho. Agora, sim, eu vou falar que eu estou distante há algum tempo da operação. Agora, o quanto é normal que o copy não seja priorizado? Traz para mim, qual é a incidência desse erro hoje? É bastante comum, Marcel, e principalmente por conta de que as pessoas elas não entendem como é que é um processo de automação de marketing, né? Então, voltando nos papéis e processos que a gente precisa para ter uma solução de automação de marketing de pé, ela entende que porque agora ela está tendo uma ferramenta de automação de marketing, essa ferramenta ela já vai conseguir resolver alguns processos que, no final das contas, existe um trabalho por trás, existe um ser humano por trás ali desenvolvendo, e esse ser humano ele é importante nesse processo, né? As ferramentas, elas até sim te ajudam. Por exemplo, a gente tem soluções aí que elas te sugerem melhores assuntos baseado num histórico para enfim, que esses são assuntos que historicamente tiveram uma melhor performance, então ela te sugere verbos para você usar, né? E aí isso tudo, na verdade, vai alimentando esta pessoa de copy que ela precisa sim existir para que ela trabalhe, ela faça algumas novas hipóteses, novos testes em cima do que a inteligência artificial sugeriu, mas ela não deve jamais aí ser substituída. A gente já falou de bastante coisa, né? De que você tem que cuidar na hora que você olha para marketing automation e tudo mais. E um dos pontos, até a gente já viveu isso, né, Prolo, em alguns clientes ali no comecinho. O que acontece quando as empresas, eles contratam uma ferramenta, né, de repente uma ferramenta ali, líder de mercado em automação de marketing, mas não olham para dentro de casa, para a parte dos processos, das estruturas e, enfim, as skills ali, competências que tem no time. O que acontece? Eu acho que esse é exatamente o exemplo que eu estava dando agora, né? Então, você entende que pelo fato de você estar com Watson Campaign Automation, ele já vai fazer tudo, é o Watson, né? Eu não preciso revisitar os meus processos. As pessoas, elas têm por conta de a gente, enfim, tem muitas empresas que ainda executam um processo manual de campanha, elas têm um mindset de campanha ainda, de aquele mindset de você extrai a base, pede base para TI, pede base para a área de dados, e em cima disso você manualmente vai lá numa ferramenta, sobe essa base, dispara, e depois acompanha os resultados, os indicadores que você tiver. E aí, quando elas entram com quando aparece uma solução de automação de marketing, elas querem, como elas estão estruturadas e com processos voltados a essa estrutura que eu comentei antes, elas acabam tentando executar isso dentro de uma ferramenta de automação de marketing, dentro de um processo de automação de marketing, né? Então, ela precisa, de novo, é a questão do mindset. Então, ela precisa verificar que ela precisa ter mais um mindset de régua, que é um mindset que escala, né, e menos um mindset de campanhas pontuais. Eu não estou mais disparando só um e-mail. Eu tenho a possibilidade de criar jornadas. O meu cliente ele tá sendo impactado por uma jornada minha. Então, nesse momento, eu preciso usar melhor as capacidades aí da ferramenta e, eventualmente, reestruturar os meus processos. Por que não criar uma squad ali para essa nova solução, né, com algum perfil multidisciplinar que consiga atender
tem o copy, tem o cara de automação de marketing ali que tem uma experiência maior com DBM e dados para nos ajudar nas segmentações das campanhas, tem também alguém que nos ajuda com a estratégia de comunicação, com a estratégia de marketing, estratégia de canais, alguém de analytics para nos ajudar a prover esses insights e dados. Então, alguém de integração, alguém para liderar tudo isso, isso é mudar o mindset e a gente conseguir se adequar a um processo de automação de marketing. Se a gente não fizer isso, a gente vai se frustrar com a ferramenta, a gente vai se frustrar com nossos processos e vai achar que não estou fazendo automação. Quem fez TI na época das antigamente, tipo eu, assim, a gente tinha uma máxima muito importante em sistemas de informação, que é a faculdade que eu cursei, hoje nem existe mais, hoje é arquitetura de sistemas o nome, mas que era, muitas vezes, você tem que entender o que está sendo feito para tentar automatizar um processo corporativo, quando você está falando de análise de sistemas, mas entender se ao analisar aquele processo com a ótica da tecnologia, se ele tem que continuar sendo feito daquele jeito. Não, você vai automatizar trabalho burocrático. E eu percebo isso muitas vezes acontecendo em automação de marketing, como o Bruno falou, assim, tipo, de vez em quando você olha, o pessoal, não, mas eu faço aqui, então a ferramenta tem que fazer este pedaço do meu trabalho. Não, muitas vezes, o poder de escala, o que ela vai fazer é mudar o seu trabalho, e não fazer apenas aquele espaço que está pré-determinado no teu mindset. O Pro uma vez trouxe o exemplo do HTML que eu achava o máximo, né? O cara tem o rapaz ali que monta HTML. A pessoa monta HTML, ele quer só agora que alguém pegue automaticamente da caixa e já mande e já envie. Não, gente, você está falando de automação de marketing, então tem toda a camada de CRO ali em cima, de mudar, de plotar, então ele não vai mais construir aquele HTML, daquele conteúdo daquele jeito, ele vai mudar a forma dele trabalhar, o produto dele trabalhar, para você realmente aproveitar o que tem ali. Alguns skills novos vão precisar acontecer, não tenho dúvida. Mas aí volta porque eu tinha falado antes, né? Se você não estiver dentro da sua companhia colocando esses novos skills para trabalhar, alguém vai estar. E aí a capacidade de competição desta pessoa contra você vai subir em escala logarítmica, porque ela vai fazer melhor, ela vai testar mais rápido, ela vai conseguir ser mais personalizado, de forma mais objetiva, de forma mais relevante para o cliente. Então, vai ter um impacto em skill, vai ter um impacto em design organizacional e também tem que mudar o mindset como produtor, de mudar o processo. Porque se eu quiser apenas que ela faça aquilo que eu já fazia de forma mais automatizada e melhor, até ela vai fazer. Mas você vai estar gastando dinheiro demais. Aproveitando dessa questão de usar a ferramenta a nosso favor, um pouco que eu queria que você contasse, Prola, que aqui a gente fala, né, a inteligência artificial da ferramenta A, da ferramenta B, até trazendo um pouco uma inteligência mais viva aí, né, que a gente está falando aqui do Watson, que hoje em dia nem tem mais esse nome. Vamos falar aqui do Einstein, né, ali da Salesforce. O Einstein da Salesforce, né, Fabi? Não físico alemão, por favor. O Einstein é a inteligência artificial da Salesforce, isso mesmo. Prolo, conta um pouco, assim, aonde as pessoas, porque muita gente fica nessa, né, inteligência artificial, o que é exatamente isso? Dá aí algum exemplo de como isso funciona na prática quando a gente está falando de automação de marketing. Legal. A gente precisa, assim, assumir que os robôs, eles são muito melhores que a gente em processar terabytes de informações. Eles têm uma capacidade absurda hoje de conseguir nos trazer insights. E usar isso a nosso favor é a melhor forma da gente conseguir adaptar as nossas skills, as capacidades para entender os insights dessas ferramentas, para prover os dados que essa ferramenta precisa. Então, por exemplo, o Einstein do Salesforce, das soluções Marketing Cloud, ali em todas as nuvens Salesforce, tem um pouquinho de Einstein envolvido, que no final das contas é uma inteligência artificial que ela te ajuda, por exemplo, né, como eu falei, a sugerir verbos para assunto de e-mail que mais geram taxa de abertura. Né? Isso aí você consegue ter esse insight, a saber qual que é o horário que o indivíduo que eu disparo as minhas comunicações, ele está mais acostumado a abrir ou a interagir com as minhas comunicações. Então, poxa, a gente já tem aí 2 ótimos insights, né? Tanto de abertura quanto de interação, e também acho que isso, não só o Einstein, mas como algumas soluções de motor de recomendação do mercado e personalização, a de fato entender qual que é a melhor peça visto esse meu grupo de clientes, visto essa minha segmentação de cliente.
Então, esse cliente, ele está sendo percebido ali por uma jornada, ele entra no meu site, eu já consigo fazer com que aquele produto que eu estou oferecendo para ele tenha uma propensão maior a que ele faça uma conversão. Né? Então, em toda essa jornada, a gente tem pequenos pedaços do Einstein, aí, por exemplo, da Salesforce, para ajudar nesse processo de conversão final. E o que a gente precisa fazer é usar ao máximo essas capacidades. A gente teve acho que uma péssima escolha, a gente como humanidade, tá? De trazer o nome de gênios, né? Tem o Watson, tem o Einstein, tem o Newton, né? Enfim, trazer nomes de gênios atemporais para inteligências artificiais tão rudimentares ainda como as que a gente está utilizando. E, assim, de verdade, elas ainda são bastante rudimentares. Por que eu estou trazendo isso? Porque já que a gente está tentando ficar no horizonte de erros, primeiro, essas inteligências artificiais chegam sem saber nada. Elas não sabem de verdade alguma coisa. Elas não sabem um insight para o seu negócio. Elas não sabem a melhor hora de mandar um e-mail para você. Elas talvez tenham sido alimentadas por dados de e-mail de um monte de lugares e saibam melhor horário para mandar e-mail para, sei lá, os latino-americanos, porque é assim que a gente vai ser tratado. A gente vai estar dando uma grande bacia de latino-americanos. Então, é preciso que você consiga configurar os seus dados. Então, tem duas coisas importantes. Entender que ele não sabe nada e que ele vai aprender pelos seus dados. Então, ela vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo e ela vai conseguindo entender algumas relações para funcionar. Só que se ela está aprendendo pelos dados que você está criando ao utilizar ela, tem que tomar muito cuidado em como é que você captura esses dados, como é que eles são mensurados, como é que eles são definidos para ser conectados, se eles são de fato relevantes para o sucesso. Né? Na hora que você está olhando ali para um indicador de sucesso, a KPI de sucesso é realmente uma KPI de sucesso, porque é em cima disso que a inteligência artificial vai criar os parâmetros dela. E, assim, tem uma máxima em AI que é garbage in, garbage out. Então, assim, né, se entrar lixo, vai sair lixo. Se o dado estiver sujo, a solução, o insight, o melhor horário, para ficar no exemplo do Prolo, não vai ser tão o melhor horário, porque ela estava olhando um dado um tanto errado, então ela vai tomar uma decisão um tanto quanto errada. Acho que aí fica uma ponderação importante dentro desse dado, porque falar o Watson, o Newton, o Einstein, daqui a pouco, sei lá, vai ter o Steve Jobs, né? Não sei. Vamos pegar só os grandes pensadores, vai ter o Peter Drucker para definir o teu coisa, e dar nome para eles, né, dentro das inteligências artificiais. Não é bem assim. É menos um Einstein, mais um exército de crianças de 5 anos aprendendo que tudo com tudo, e aí elas não vão ter certeza exatamente da relação causal, se aquele dado tem causa naquele, ou se é só uma relação uma correlação por outro termo. Então, tem que ter alguém para treinar e ensinar, né? E você tem que tomar cuidado com o que você deixa a inteligência artificial ler, até porque você também não deixa teu filho de 5 anos ler qualquer coisa. Você também toma cuidado com o que ele lê, para ter cuidado com o que ele vai aprender. Para a gente ir, na minha conta, essa é a 10ª já. Falamos de 9 erros, mas de qualquer jeito, quem quiser, tem na descrição do podcast a lista, né, de erros de automação que a gente trouxe. Deixa eu trazer o 10º e da minha parte o último aqui. Não sei que a Fabi queira complementar. Mas é a escolha da ferramenta errada, né? Para você trouxe ali a inadequação da ferramenta certa, mas esse aqui é um erro, um primo do segundo grau do outro, né? Que é a escolha da ferramenta errada. Esse é um clássico. O que acontece bastante, Cássio, a gente tem principalmente uma divisão muito mais clara ali de ferramentas de automação para B2B e ferramentas de automação para B2C. E comumente a gente vê empresas B2C tentando executar o seu processo de automação com a ferramenta B2B. O que acontece? Você acaba tendo custos não previstos, custos diferentes, porque as ferramentas B2B, elas têm o que define essencialmente a diferença entre essas ferramentas é que elas foram desenvolvidas para vendas mais complexas, com maiores critérios, onde o ciclo de vendas é longo. Eu estou olhando ali para cada momento, e cada momento da jornada, ele é importante para eu ir aquecendo esse meu lead, para eu ir esquentando, para eu levar o lead ideal para o time de vendas. Então, nesse contexto, a gente tem normalmente, por exemplo, uma base de contatos menor e normalmente mantém-se ali uma base de contatos mais quente. Essas ferramentas, por exemplo, elas precificam por contato.
Já uma ferramenta de B2C, ela precifica pelos disparos, pelas mensagerias, seja e-mail, SMS, WhatsApp. Então, se você compra uma ferramenta B2C para um mercado B2B, você vai se frustrar com as funcionalidades delas, mas você vai se frustrar bastante quando você vê o tamanho da conta. Porque no B2C você tem volumes imensos de leads e contatos, né? Então, aí você olha a fatura no final do mês e não vai ficar nada contente com isso. Então, isso, acho que esse é um exemplo mais global, assim, de duas vertentes principais de ferramenta que acontece bastante, né, e às vezes até é uma empresa global, onde existe tanto o B2B quanto o B2C, né, um mercado aí B2B2C dentro da empresa, e aí no global eles fazem as pesquisas ali com o distribuidor, com o ponto de venda. E aí, porém, no meu mercado aqui, eu faço as minhas pesquisas no relacionamento com o cliente final. Então, às vezes, já vem uma decisão de cima tomada, e você tem que lidar com isso. Mas é muito importante, ao ter a liberdade de escolha dessas ferramentas, acho que pequenas dicas, assim, né, e algo que a gente, o método que a gente usa aqui na Math Marketing, a gente faz um trabalho de assessment com uma curadoria mais personalizada, né, então, puxa, vamos lá, vamos olhar por quem são os líderes do Gartner, vamos começar, né, desses líderes do Gartner para esse tipo de solução, a gente tem esses aqui. Então, meu mercado é B2B ou B2C, beleza, e dessa forma você vai afunilando a possibilidade de ferramentas, aí você começa a olhar as funcionalidades, puxa, o meu cliente está no WhatsApp, essa tem WhatsApp, essa não tem, né? Vai eliminando aquelas que não estão dentro do seu escopo de atuação ou dos canais que você deseja atingir. Dessa forma, você consegue chegar ali num short bem menor de listas de opções, de ferramentas que mais se adequam ao seu cenário, olhar para dentro de casa, ver qual que é o meu Martech agora, né? Quais são as soluções que eu tenho dentro de casa, com qual ferramenta eu vou conseguir conectar melhor isso. Define ali alguns pilares, dá os seus pesos, sua devida importância, porque depois você vai acabar, você pode ter contratado a ferramenta errada, e aí você vai criticar a ferramenta, ou até o parceiro que está implantando, mas não vai voltar para trás e vai ver, cara, o problema estava na solução que eu contratei, né? Então, para não se frustrar com isso, acho que a minha melhor sugestão aqui é sempre se dedicar um tempo a esse processo de aquisição da ferramenta, para você não ter problemas depois. Tem uma coisa, né, tipo, esse produto é horrível, como é que alguém gosta? Tá, mas o cara pega uma Ferrari, pegar o teu exemplo da Ferrari, e bota ela para fazer um off-road. Ela não vai ser legal. Tem muita gente que faz isso. É o melhor produto do mercado. Sim, para B2C. Aí tu vai lá e coloca para B2B. Tem produto que funciona nas duas vertentes? Tem produtos que funcionam nas duas vertentes. Provavelmente eles vão cobrar bem por isso, inclusive. Mas, assim, se você não souber direito que o terreno vai andar, tem carro que não funciona. E aí, o problema não vai ser nem do parceiro, nem do teu time, nem do cara que te vendeu, e sim da hora de conceber a solução. Tu não, peraí, mas é melhor para isso aqui mesmo. Eu gostei desse teu ponto do o B2B da venda complexa e o B2C olhando a coisa da resposta mais rápida, até porque você trabalha muitas vezes com massas de dados e quantidade de informações diferentes, né? No B2B você vai conectar com 2, 3, 5 bases de dados. No B2C é de 30 para cima. E aí? Mas a minha ferramenta não tem um bom barramento de integração. Então, comprou errado? Não tem muito jeito. Espero que as pessoas que escutaram tenham conseguido, enfim, captar tanta informação legal aí, até para se organizar e se planejar para fazer essa mudança de plataforma ou essa aquisição, né, desse tipo de plataforma. Prolo, obrigada pela participação aqui. Marcel, obrigada por sentar hoje na cadeira do entrevistado junto com o Bruno Prolo. Para quem quiser acompanhar o Bruno, ele está no LinkedIn como Bruno Dil Prolo, certo? Isso aí. Então, pessoal que tem algum erro que a gente não falou, tem alguma coisa que vocês queiram saber, vai lá no LinkedIn do Prolo e pergunta para ele, que ele é especialista. Pergunta lá que ele vai responder vocês no LinkedIn. Obrigado aí, pessoal, vai ser um prazer. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu volto sempre que me chamarem e estou à disposição aí, por favor.